Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br e também lá no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, vai ser bem-vindo sempre falando de esporte para você. Toda semana uma entrevista inédita aqui no canal de São Paulo com direito a reprises. Na terça, noite, quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e domingo. Então seja bem-vindo aqui ao canal de São Paulo e conheça a programação da emissora do canal de São Paulo para você. Nós hoje estamos recebendo aqui Pupo Fernandes, que é treinador, ele que é do futebol social. O Guilherme já esteve aqui, responsável pelo futebol social. Já fiz lives com atletas que atuaram pela seleção brasileira do futebol social. E a gente vai falar um pouquinho mais ainda do futebol social, da Copa do Mundo, conhecida chamada de Copa do Mundo das Favelas. Mas o Pupo vai falar um pouco desse trabalho, que é um belo trabalho que é feito também de inclusão do futebol no meio social, através do esporte, a inclusão de jovens e adolescentes na parte social, na parte de trabalho. Às vezes não vai se tornar um grande jogador, mas aprende muito nessa convivência a se tornar uma excelente pessoa na sua condução de vida, uma esperança para alguns jovens, alguns adolescentes, através do esporte, através do futebol. Pupo, prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo até, você que é de São Roque, né, Pupo, ter vindo aqui a São Paulo participar do programa Bola Não Para. Tudo bem? Tudo bem, Fred, obrigado pela oportunidade novamente de você estar dando a oportunidade de futebol social, está explicando cada vez mais como funciona o nosso projeto e é um grande prazer estar aqui junto com vocês. Há quanto tempo você está nessa caminhada aí, Pupo? Eu sou, acho que um dos técnicos no Brasil que está no cargo há mais tempo. Eu estou 16 anos já no futebol social. Nós iniciamos em 2004 com o projeto da revista OCAS, né, que é a Organização Civil de Ação Social. A gente trabalhava com os vendedores. A partir de 2008, com o Guilherme, nós fundamos o futebol social. Você funda com o Guilherme o futebol social? Como que funciona? Sim, nós fundamos o futebol social em 2008, né? Tá. Para nós termos criar mais forças, né? Sim. E nós fundamos em 2008, estamos aí 12 anos já com o futebol social. Mudamos um pouco o que era antes com os vendedores da revista. Hoje nós trabalhamos com jovens em situação de risco, de moradia, de violência, de droga. E a idade também a gente mudou. Antes nós trabalhávamos com senhores, teve uma oportunidade de levar um senhor de quase 70 anos para o Mundial na Escócia em 2005. E hoje a gente trabalha com jovens de 16 a 21 anos. Essa do senhor, o Guilherme não tinha me contado, não. Até legal saber. Mas antes disso, até para o pessoal entender o que é. Porque hoje é revista, é tão difícil a gente falar de revista, sim, né? E eu lembrava muito bem que eu trabalhei muito tempo na Paulista e tinha ali a falecida FENAC, que acabou fechando, infelizmente, né? Mais um espaço aí que tem culturas, livros, CDs e tem equipamentos eletrônicos, mas acabou fechando. E lá sempre tinha alguém da revista OCAS. Sim. Se você assinasse, estaria ajudando o projeto Revista OCAS. O início foi esse, através das revistas. Pupo. Sim, tudo iniciou com uma rede internacional que ajuda mais de 100 publicações de rua no mundo afora. E eles tiveram a grande ideia de como reunir essa galera, esses vendedores. Então eles criaram um torneio de futebol, a princípio com 24 países, se não me engano, a chamada Homeless World Cup, né, que é a Copa do Mundo Sem Teto. Que a gente fala da Copa do Mundo das Favelas, do Sem Teto, sim, tem vários nomes aí. Né? E no Brasil, por a gente falar a forma sem teto meio pejorativa, sim, a gente falou, e também abranger mais esse lado social, nós sempre falamos Copa do Mundo Futebol Social, que a gente abrange todos esses lados sociais. Sim. Então teve essa ideia de reunir esses vendedores, começou com uma brincadeira, com 24 países, hoje é uma grande potência, mais de 64 países participantes. E alguns países levam tão sério isso daí que eles não classificam para a Copa do Mundo, a principal. Então tem alguns países que levam muito a sério essa categoria, formam grandes seleções, logicamente com o foco principal social, né? Claro. E não podemos fugir disso aí, mas que tem grande potência nessa modalidade dentro do seu país. Com certeza. E Pupo, você sempre esteve ligado ao esporte? Como que caminhou para você esse lado? Porque você é o treinador da seleção, mas como caminhou para você isso aí? Sim, eu lá em São Roque tenho o Clube Atlético Paulistano. Sim. Hoje sou professor lá da escolinha também. Tá. Eu iniciei lá com 7 anos de idade, com 15 anos eu já subi para a equipe profissional, né? Em 1990. Que posição você jogava, Pupo? Na minha estreia, eu lembro até hoje, foi de lateral esquerdo, meu primeiro jogo no profissional, contra o Vila das Palmeiras, de Guarulhos, não existe mais, nós ganhamos de 1-0. E eu sempre joguei ali de zagueiro, volante,
E joguei até 22 anos, onde eu vi que era uma vida muito difícil. Lógico que é gostoso você jogando e tal, mas do lado financeiro, meu filho ia nascer, aí onde eu fui fazer a faculdade de Educação Física. E você continuou em São Roque ou você foi para outros times? Eu encerrei em Suzano. Suzano. Eu tive a oportunidade de estar no Guarani, no Juvenil, no Juventus daqui da Moca. Aí com 22 anos eu parei, fui estudar. Aí continuei dando aula em escolinhas, tive a oportunidade em 2003 ir para a Coreia do Sul, trabalhar lá na Coreia do Sul. Na Coreia? Na Coreia do Sul. Sendo treinador já? Dentro de uma escola. Tá. Treinador dentro de uma escola. E no meu retorno, eu já conheci o Guilherme, nós éramos amigos de infância, ele já estava envolvido na revista Ocas, e nessa oportunidade ele me convidou para mim estar conhecendo o projeto, onde eu abracei assim pela causa. Eu acho que nós temos que ver esse lado social, esquecer um pouco do lado da competição. Sim. E onde eu fui me apaixonando pelo projeto e estamos aí nesse casamento há 16 anos. Que legal. E Pupo, você falou, como que surgiu isso na Coreia? Você trabalhava numa escola, como que surgiu essa... Eu estava dando aula no Paulistano e fizemos uma parceria com a escolinha do Palmeiras. Tá. E tinha um rapaz, Tadeus, não sei se você conhece, tinha uma loja chamada Ponto Verde ali perto Sim. da... Ele levou uns coreanos que iam ficar aqui no Palmeiras, levou lá para São Roque. Tinha uns 10 coreanos, nesse período eu fiquei treinando com eles. E onde um dos pais chegou lá, me conheceu e me levou para lá. E eu fiquei 6 meses trabalhando lá, um país sensacional. Eu fui meio assim, sem conhecer nada, Claro. Cultura totalmente diferente. Língua diferente. Tudo diferente. É. Então, como você dava treino? A expressão corporal, sempre fazia todos os exercícios que E eles você tinham trabalhava fazendo. com crianças lá? Com jovens de 15 a 16 anos, 17 anos. Tá. Foi uma experiência fantástica, assim. É um dos países que eu tenho vontade de voltar. De voltar. E você foi para ficar esse período mesmo, 6 meses, ou era Na para verdade, ficar eu mais? ficar mais. Por Tá. causa que eu fui com o visto de turista, né? Sem saber nada, fiquei preso no aeroporto. Tem uma história muito longa por trás disso aí, uma história bem legal, bacana, porque terminou feliz, mas... Você ficou preso no aeroporto? Fiquei preso no aeroporto. Mas detido ou preso de não poder sair? Preso de não poder sair na alfândega lá, Tá. para saber o que eu estava fazendo lá. Né? Chega um caipira de São Roque, na Coreia do Sul, sem $1 no bolso, porque já estava tudo certo como ia funcionar o Sim. esquema lá. Então, foi uma experiência bacana. Eu fiquei 6 meses lá. Mas te ajudaram? Você ficou quantas horas preso ali? Fiquei quase umas 10 horas. É mesmo? Para chegar alguém para te Pra salvar chegar lá? alguém, ligar no consulado brasileiro lá na Coreia, eu conversar, explicar a situação, daí me deram esse visto de turista 6 meses. Então aí você ficou com esse visto e teria chance de você prorrogar esse visto? Teria chance de eu voltar para o Brasil. A ideia era eu voltar, eu correr atrás do visto de trabalho Definitivo. e retornar para lá. É. Aí como eu conheci o projeto, também aí comecei a dar aula lá em São Roque, eu falei, vou segurar um pouquinho. Vamos ficar por aqui, né? Exatamente. Coreia eu já tive esse gostinho. E foi uma experiência fantástica, assim, que eu voltaria novamente, lógico, com mais experiência, mas uma experiência fantástica que aconteceu na minha vida. Alimentação lá na Coreia, Pupo? Muito difícil. Nesse período de uns 2 meses eu não conseguia comer nada. Muita gente emagrece quando vai pra Coreia. Você Eu emagreceu? comia muito chocolate. Chocolate, batata de latinha? Latinha, E a comida lá, por exemplo, o café da manhã é uma refeição normal que nós temos aqui no almoço e janta. Então, falam que é muito oleosa também. Exatamente, e muito apimentada, né? Mas assim, hoje eu como com o maior prazer, é muito gostoso, mas foi muito Não te ofereceram difícil. nada diferente não, Pupo? Tem uma história bacana. Eu jogava com os pais todo domingo, né? E pós-jogo era uma briga grande de eles querem levar eu a almoçar. Então aí eu ia com um, ia com outro. Aí um dia eu fui com um casal, com um filho que estudava no colégio. Aí a gente almoçou e tal. Aí acabou, o garoto falou em inglês pra mim se eu tinha gostado do cachorro. Eu falei, o que? Cachorro? Eu tinha comido cachorro sem saber que era cachorro. Mas é uma carne totalmente preparada, uma carne nobre. Não é, o cachorro tá lá, os caras matam. Não. É uma carne nobre. É que assim, a cultura deles, o lado ocidental não concorda, né? Não compactua assim, mas é algo comum lá. Por isso que eu te fiz a pergunta, porque já teve aqui pessoas que jogaram na Coreia, que conseguiram saber antes o que era para não... Mas assim, se soubesse, lógico, eu não comeria, mas eu comi, estava muito bom.
Foi bem bacana. Entendi. É uma experiência, mais um conhecimento aí. Sim, exatamente. Tem para contar para meus filhos e netos. Com certeza. E aí, o futebol social começou, exatamente você falando, de 70 anos, queria que você falasse um pouquinho. Tá. Poxa, 70 anos de idade, indo para uma Copa do Mundo, né? Algo que seria impossível a gente pensar, né? E no futebol social é possível, É né? possível. Foi bem legal, assim, logo que eu retornei da Coreia, eu tive o convite do Guilherme para a gente estar participando, né? Eu imaginava a ONG aquela escritório gigantesco. É um negocinho. Cara, uma sala pequenininha, com um trabalho todo voluntário, a revista produzida por voluntários em casa, né? E lá eu encontrei os vendedores da revista, pessoas que já tinham... A Ocas existe ainda? A Ocas existe. Eles estão fazendo um plano hoje também com assinaturas, exatamente. E está numa crescente, eles lançaram um projeto agora sobre umas capas diferentes, bem bacana. Que bom. É um meio, né? E como Claro. você falou, é muito difícil esses vendedores estar vendendo cultura. Sim. Mais fácil eles pegarem, infelizmente, né, uma caixinha de cerveja e sair vender do que vender cultura. E aí onde eu conheci grandes pessoas, exemplos, assim, pessoas que tiveram na situação de rua, morar na rua, por N situações, né? A gente vê tantas pessoas hoje jogadas nas ruas e algumas vezes a gente pré-julga essas pessoas por saber que elas estão ali durante o dia dormindo, mas a gente tem que saber que elas estão de dia dormindo porque à noite elas ficam acordadas com medo de ser atacado, exatamente. Se machucar. Então eu conheci várias pessoas que levo de exemplo de vida, pessoas sensacionais que tiveram situações de drogas, tiveram situação de jogos de azar, várias situações de chegarem até o fundo do poço, e a Ocas estava ali para resgatar essa galera. Aí 2004 foi o primeiro mundial que nós fomos na Suécia. Eu e o Guilherme fomos juntos, 2 jovens, o Guilherme mais jovem do que eu. E assim, o intuito maior da Ocas era o quê? Resgate de autoestima dessa galera. Então nós íamos para o Mundial sem intuito nenhum de buscar resultados, sabíamos que era difícil. E nós tínhamos derrotas pesadas, né? E é difícil a gente tratar derrotas pesadas com pessoas que já sofrem derrotas diariamente. Exatamente. Então era muito difícil o nosso dia a dia com essas derrotas. Não importa a gente falar, eles... Valeu a experiência, tá? Exatamente, é difícil. Então, e para ajudar um pouquinho mais em tudo isso, nós usávamos a camisa da seleção brasileira. Na Suécia, onde o Brasil foi campeão em 58, então todo mundo queria tirar foto, dar autógrafo, porque os suecos são apaixonados pelo Brasil. E chegava dentro de quadra, era uma decepção grande, né? Nós não tínhamos qualidade nenhuma, técnica nem tática. Antes, os jogadores podiam disputar 2 mundiais. Em 2004 nós fomos, com todos esses problemas que nós tínhamos, mas foi uma viagem sensacional. No retorno, o maior problema nosso era retorno, né? Eles ficaram 10 dias num nível lá em cima, primeiro mundo, dando autógrafo, comendo bom do melhor. Aí volta para a realidade. Volta para a realidade. Que albergue eu vou ficar, onde eu vou ficar, o que eu vou fazer. Pupa, só aproveitar, a gente vai para o intervalo, porque já estamos estourando aqui o primeiro bloco. A gente volta para continuar a história aqui com o Pupa e, claro, para falar muito mais da atualidade do futebol social. Vamos ao intervalo, já voltamos aqui no A Bola Não Para.